primeiro e principal ponto que eu queria dizer aqui é: seja proativo. Independente da empresa que você está entrando ou do seu nível de senioridade, a proatividade, você ir atrás, correr atrás de resolver os problemas da empresa, é algo que vai fazer você se destacar num primeiro momento. Tem empresas que estão num nível de maturidade menor, outras estão num nível de maturidade maior. A equipe, ela pode já ter outros designers ou não. Então, tudo isso influencia, impacta em como você vai ter essa adaptação ao começar um trabalho na área de UX. Mas eu queria deixar claro que logo um ponto antes da gente abordar cada uma dessas nuances, é importante você saber que a proatividade é a principal característica que você tem que ter para já chegar com o pé na porta e mostrar o seu serviço. Como todo conteúdo que eu trago aqui para o canal tem a ver com uma experiência que eu estou passando, com um relato, né, da minha experiência de trabalho, nesse caso não é diferente, né? Eu estou entrando numa empresa nova, estou nesse período ali dos primeiros 90 dias, um período de testes, e eu estou entrando numa equipe que eu sou o único designer. Já existia um outro designer na equipe antes, mas ele não estava mais na empresa, ele meio que se demitiu, ou foi demitido, não sei exatamente o que rolou, mas ele não está mais lá. E aí eu entro no lugar desse designer como o único designer da equipe. Mas era uma equipe que já tem um processo definido para o que um designer de produto deve fazer, o que eles esperam de mim. Eles têm muito essa referência do antigo designer, então eu já entro com um certo nível de maturidade da empresa, com um certo nível de expectativas, mas eu entro com uma área de UX não tão estruturada, não completamente processual, com segmentos. Então, por exemplo, uma coisa que muda no meu trabalho ali é que eu vou precisar fazer um trabalho holístico, completo, olhando todas as áreas do UX design. Enquanto numa empresa maior, que tem um time de UX design, muitas vezes você pode ficar focado em uma área específica. Ou você fica focado na parte visual, ou de research, ou de testing, ou de UX Writing. Então, assim, numa equipe maior você tem esse benefício de você conseguir trabalhar ali numa área específica, na área que você é melhor, na área que você performa melhor. Já numa empresa menor, que tem só você, ou que tem você e mais, sei lá, até mais 2 designers, até uma equipe de 3 designers, você não consegue dividir tanto essas habilidades mais segmentadas. Então você tem que ser um profissional mais generalista. Meu nome é Davi Dupin, eu sou UX designer e você está no Diário do UX. Quando você está entrando na empresa, uma coisa que eu falei anteriormente que é muito importante de você observar é o nível de maturidade daquela empresa com relação à área de design. Então, isso é algo que provavelmente na entrevista você já pega um pouco, é algo que quando você vai entrar na empresa você já percebe, mas logo nos primeiros dias você vai notar se é uma empresa que ela já te entrega um processo de onboarding totalmente processual, totalmente formatado, ou se é algo que você vai ter que ir descobrindo junto com a empresa, o que eles esperam de você, o que você pode fazer para mostrar o seu resultado, e o quanto que eles estão abertos também, né, a receberem essas mudanças, a mudar esses processos para se adequar a esse cargo que está chegando, né, a esse designer que está entrando na equipe. Porque muitas vezes as equipes contratam designers esperando o quê? Ver telinhas. Eles querem, eu tenho um desenvolvedor front-end aqui, mas esse desenvolvedor não consegue soltar boas telas sozinho. Ele precisa de alguém para apoiar ele ali na criação de telas. Então esse é um primeiro cenário muito comum em empresas que têm um nível de maturidade menor. Se esse for o caso, você vai ter que passar junto com eles por um processo de conscientização, de educação, de mostrar que o trabalho do designer vai além de só criar essas telinhas. Por que é ruim, né? Por que é prejudicial você chegar e só fazer as demandas que eles vão te passando de telas lá de Figma? Isso é ruim porque é mais difícil para você, designer, mostrar o desempenho do seu trabalho, mostrar como que aquelas telinhas, como que aquele layout bonitinho vai virar rentabilidade para o negócio lá na frente. Então você precisa ter essa visão mais estratégica de levar para eles
melhoria de produto que vão além de um Figma bem construído, daquela telinha de Dribble que é o que muitas vezes o líder está buscando na hora de contratar um designer. Então, o primeiro ponto é você entender o nível de maturidade da empresa com relação à área de design. Um segundo aspecto que eu acho que é bastante interessante de você chegar fazendo é uma série de perguntas que vão te ajudar a entender aquela empresa, a entender o usuário e a entender como você pode começar a atuar, como você pode começar a fazer essas intervenções proativas, né? Como você pode mostrar o seu trabalho de forma mais estratégica. Então, o primeiro ponto que eu acredito que seja muito importante é você perguntar como a empresa ganha dinheiro. Ou seja, quais são os produtos ou serviços que ela oferece? Quais são as formas de rentabilizar aquele produto digital? Tem empresas que isso é muito claro. Por exemplo, Coca-Cola é um produto, eles vendem ali. A Coca-Cola ela custa R$10 uma garrafa de 2 litros, então eles ganham dinheiro com aquilo ali. Você consegue já ver logo de cara. Mas, por exemplo, muita gente não entende logo de cara como que o iFood ganha dinheiro. Porque você paga ali o entregador, paga o restaurante, mas e aí? De onde vem o dinheiro do iFood, né? Então, quando você entrar numa empresa, entenda quais são as fontes de renda dela. No meu caso, né, a empresa que eu estou entrando, ela é uma empresa que vende um sistema de gestão. Então, esse foi um ponto, né, que eu já entrei sabendo. Só que, ainda assim, algumas coisas que eu descobri verbalizando isso, né, tentando entender melhor as fontes de renda, é que a empresa, esse nosso produto, esse nosso sistema, ele tem fontes de renda secundárias, como gateway de pagamento, que aí ganha uma taxa ali, tem alguns serviços correlacionados, né, alguns serviços que estão integrados, que a gente também ganha uma taxinha ali. Então, existem subprodutos atrelados ao produto principal que geram essa complexidade maior e que são muito interessantes para eles, né? Então, quando eu conversei sobre isso com o líder da minha equipe, ele logo me mostrou, né, que existe até um incentivo dentro da empresa, um sistema de comissionamento para que os desenvolvedores, designers e toda a equipe trabalhe pensando naqueles subprodutos. A segunda pergunta, que é muito importante, é você perguntar em detalhes, você se aprofundar ali sobre quem é o seu usuário. Quem é a pessoa que vai usar aquela plataforma, aquele serviço que você está projetando. E quando eu digo isso, assim, isso é meio óbvio, né? A gente, como experiência do usuário, tem que conhecer o usuário, mas é até para você enxergar também perfis que de repente você não visualizou numa conversa inicial, algo ali que nos primeiros dias de empresa não deu para você notar, né? Que pode ser que tenham perfis diferentes de usuários, ou ainda para você, né, observar o quanto aquela empresa está madura com relação ao entendimento desse próprio usuário. Então, se eu viro para a empresa e pergunto quem é o seu usuário, e aí o pessoal me diz, qualquer pessoa que gosta de pedir comida, dando o exemplo do iFood lá, né? Quem é o usuário do iFood? É qualquer pessoa que gosta de comida via delivery, né? Ou então, pior ainda, né? É qualquer pessoa da humanidade, porque todo mundo come, né? Isso fica um pouco mais genérico, mas na prática, o usuário ele tem um perfil mais específico, ou vários perfis mais específicos, que é onde você vai entender as nuances do sistema. Então, por exemplo, você entender a faixa etária das pessoas que estão usando mais ali o sistema, entender se são mais homens ou mais mulheres, entender se é uma pessoa que já tem familiaridade com algum outro sistema para você trazer uma interface mais voltada para aquela cara do que ele já conhece, trazer essa familiaridade, né? Então, tudo isso são insumos, né, informações que você tem ali quando você faz essa pergunta, né, de quem é o usuário, e que você vai ter uma performance muito melhor buscando essa informação. Um terceiro ponto que eu acho muito legal você perguntar é sobre o organograma da empresa. Então, perguntar onde eu me encaixo dentro do organograma dessa empresa. Você entender, para quem eu respondo diretamente, quais são as equipes que estão formadas aqui, como funciona o time de desenvolvimento,
como que as áreas são divididas, se são em formatos de squads, se é em formato mais horizontal, mais vertical. Tudo isso é muito importante de você entender para você ter interações melhores com o time. Porque mesmo em empresas pequenas, você vai ter ali mais pessoas que vão depender diretamente do seu trabalho. E quanto maior a empresa, maior é o impacto que isso tem, né? Então, quando você chegar, entenda muito bem para quem você responde diretamente, quem está em paralelo a você ali, que vocês vão ter trocas não hierárquicas, né? Saiba basicamente quem é que pode te dar ordem, quem não pode te dar ordem, e depois saiba quem você precisa ajudar, né, no seu trabalho. Então, você estabelecer e saber onde fica a sua cadeira no escritório, né? Isso é muito importante para você conseguir também se impor nos momentos corretos e trazer o melhor para todo mundo da equipe que depende de você. Mais uma pergunta, ainda sobre o nível de maturidade da empresa com relação à área, é você perguntar quais são os processos que estão definidos para o seu trabalho. Ou seja, é você saber, tá, você vai ter reunião todo dia, toda semana? Com quem? É metodologia ágil? Você tem algum padrão de documentação específico dentro do Figma? Você entender tudo isso que já está pronto dentro da empresa, tudo que já está consolidado, e o que não tiver, você aos poucos vai propondo melhorias, né? Então, para você propor essas melhorias e voltando naquele ponto inicial da proatividade, o primeiro passo é que você precisa já começar, né, entendendo o que já funciona, o que já é usado por eles, para você também não querer mudar tudo. Isso é uma coisa que eu particularmente me controlo para não fazer quando entro numa nova empresa, num novo projeto, que é não me afobar demais, né, para já chegar mudando todos os processos e bagunçando a casa. Porque às vezes, sem você saber, sem entender uma coisa que funciona, você vai lá, mexe e dá errado, né? Mas se você entra na empresa e percebe que os processos de designer não estão bem organizados, é um ótimo momento para você mostrar a sua experiência e já ganhar uns pontinhos a mais com o seu gerente. Falar para ele, ó, o que funciona, o que eu tenho de experiência nas empresas que eu já trabalhei, é assim, assim, assado. O que você acha? A gente pode seguir dessa forma? E aí, com isso, você já ganha esses pontos e consegue organizar o seu próprio trabalho, né? Uma outra pergunta que eu acho extremamente relevante é você entender como a empresa metrifica os resultados. Os resultados principalmente na área de design, mas como um todo, né? De toda a equipe, de toda a empresa, de todos os funcionários da empresa. Porque o design, ele não é subjetivo, ele não é, gostei dessa tela, não gostei dessa tela. É você entender, o usuário está tendo um bom proveito dessa tela, você está diminuindo as taxas de desistência naquela sessão, você está aumentando a lucratividade, é você ter métricas, dados reais para basear suas decisões de design. Então é muito importante você entender, a empresa está metrificando isso certinho? Se sim, onde é que está? Me passa o acesso? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver aqui. Antes de eu fazer tal alteração numa página, a taxa de retenção estava X. Depois que eu fiz essa alteração, está Y. Se esse Y diminuiu, né, se diminuiu a retenção, então, opa, vamos voltar, vamos entender o que aconteceu e propor um caminho alternativo. Mas se a gente não tem esses dados, é muito difícil você tomar as melhores decisões, né? Então você fica meio às escuras ali, às cegas, sem ter um retorno sobre se o que você está fazendo está gerando resultado ou não. E isso também ajuda muitas vezes a você metrificar o seu próprio desempenho e mostrar isso para a sua liderança. Eu acho que esse é um aspecto muito importante que todo designer deve considerar para tirar essa visão que muita gente tem de que o design é uma telinha bonita. De que, se as coisas apertarem ali, dá pra gente tocar o produto com a telinha feia, manda o designer embora e deixa o desenvolvedor front-end se virar, sabe? Então, com relação a essas perguntas, elas servem, num geral, para que você consiga dar mais entregas para a empresa e consiga se posicionar na empresa logo nos primeiros momentos, mostrar ali o seu trabalho e mostrar o seu profissionalismo enquanto designer.
Um outro fator que eu acredito que seja muito importante depois que você já entendeu esse esquema da empresa, já sabe onde é que é o seu lugar na fila do pão, é você se integrar ao time, é você fazer aquele famoso networking, você começar a conhecer seus colegas de trabalho. Eu acredito que você começar a desenvolver essas conexões, ela é importante por uma série de fatores. Entre eles, o fato de que você vai ter mais abertura para conversar com eles sobre possíveis mudanças, não vai precisar ter tanto tato para passar um feedback numa reunião ali onde alguma coisa não está legal. Você tem essa tranquilidade de falar que o trabalho da pessoa não está tão bom sem que isso pareça algo pessoal, né? Você criando ali essa integração, né, essa interação inicial, isso ajuda bastante a você conseguir, né, desenvolver melhor o seu trabalho. Você ali pedir favores também para a pessoa, de repente você precisa de uma entrega da parte de desenvolvimento, então já fica essa comunicação mais fluida, né? Mas no geral, acho que além desse aspecto mais de se prevenir também, né? De tipo, evitar que um problema aconteça, é também de você criar conexões reais, né? Acho que o local de trabalho ele fica muito mais prazeroso quando você tem uma convivência amena ali com as pessoas que estão do seu lado. Então, se você está num trabalho físico, isso é mais fácil, é natural, e ali no almoço com a galera você começa a entrosar com o pessoal, num happy hour depois do trabalho, na pausa para o cafezinho. Isso no presencial é mais natural, principalmente se você é uma pessoa mais extrovertida. Mas mesmo se você for uma pessoa introvertida, sempre rola aquele momento mais afastado, que tá só você e um colega de trabalho. Ali você consegue puxar um assunto sem aquela pressão social, né? E esse networking, né, de você conhecer os seus colegas de trabalho, ele com certeza vai ser muito útil em vários aspectos da sua experiência profissional. E um recado que eu queria dar para a gente finalizar esse tema é principalmente com relação ao período de experiência. Em muitas empresas já é padrão que esse período seja de 90 dias. Então espera-se que você demonstre ali algum resultado significativo dentro desse período de 3 meses. Eu acredito que é um prazo muito longo para você pensar numa entrega relevante para você fazer enquanto designer. Se você estiver entrando numa empresa maior, mais estruturada, que as coisas demoram um pouco mais, eu sugiro que nos primeiros 60 dias você entregue alguma coisa relevante, algo que você consiga mostrar para o seu gerente, para o diretor, para a pessoa que é sua chefe direta, né? Que você já valeu aquele salário, né? Para mostrar que você já trouxe um processo novo, já trouxe uma ideia nova, que aquela sua contratação está movimentando positivamente a empresa. Então, acho que 60 dias para uma empresa grande e até menos numa empresa menor. Se for uma startup, se for uma empresa que você é uma equipe ali de design, né? Você vai ter essa liberdade maior para já chegar botando a mão na massa, propondo soluções. Então, nos primeiros 30 até no máximo 45 dias, você já tem que encontrar alguma coisa que você consiga abraçar ali e dizer, olha, isso aqui fui eu que fiz, galera, isso aqui é o meu produto que eu estou entregando para a empresa. E lembra, metrificar, você conseguir mostrar para eles, ó, antes estava assim, agora está assado, agora está melhor por isso, isso e isso. Então, se você já chegar nos primeiros 45 dias e mostrar que o seu trabalho teve um impacto positivo na empresa, isso é muito bom, né? Isso vai te ajudar a se posicionar como uma pessoa com mais autoridade, um profissional mais capacitado, e isso já te dá uma tranquilidade maior ali para as próximas entregas que você for fazer no seu trabalho. Então é isso, se você gostou, não esquece de se inscrever, deixar o like aqui e te espero no próximo vídeo. Valeu!